Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso curso multimídia, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, tá? O que eu quero relembrar vocês aqui, na verdade eu quero mostrar bastante figura, são sobre as úlceras de pressão, úlcera em região sacral, que é super comum naqueles pacientes acamados, pós-AVC, ou naqueles pacientes cadeirantes. Existe uma classificação de NUAP, guardem isso, que vai classificar as úlceras de pressão, tá? Em estágio 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem que lembrar que no estágio 1, a pele está fechadinha, bonitinha, mas tem apenas uma hiperemia da região aqui. Aquele paciente está começando a fazer a úlcera, ó. Então, eu só tenho uma hiperemia, eu não tenho nenhuma lesão aberta na pele. No estágio 2, eu tenho uma lesão de espessura parcial da derme. Então, ela vai se apresentar com uma úlcera rasa, uma úlcera superficial, com leito rosa e eritematoso. Também pode se apresentar como uma bolha que está íntegra ou rota. Ó, então uma lesão superficial da derme. No estágio 3, já tem uma lesão de toda a derme, uma exposição do tecido celular subcutâneo, mas sem exposição de tendão, de osso ou de músculo. Então, comeu toda a derme, mas a gordurinha está ali protegendo tendão, músculo e osso. E no estágio 4, além da lesão de toda a espessura da pele, vai ter exposição do osso, do tendão ou do músculo. Então, foi até lá embaixo. E isso é importante por quê? Porque em estágio 1, onde a pele está fechadinha, ou estágio 2, onde eu tenho uma lesão parcial da derme, eu faço tratamento conservador com curativos. No estágio 3 e 4, aqui eu tenho exposição da gordurinha, e aqui cheguei no osso, no músculo ou no tendão, eu vou fazer sempre o debridamento e programar o retalho. Então, tem que tirar todos aqueles focos infecciosos. Quando tiver tudo granuladinho, bonitinho, eu vou programar o retalho desse paciente. Ó, olha aqui. Aqui, ó, provavelmente uma lesão com espessura total, com exposição da gordurinha. Consigo ver fibrina e gordura aqui. Então, aqui provavelmente uma classificação 3. Aqui, já provavelmente que é um paciente pós-debridamento, onde eu vejo que um tecido de granulação, bem bonitinho. Ó, você vê que está cicatrizando aqui de fora para dentro, tá? Então, que provavelmente era um estágio que 3 ou 4, que já é um pós-debridamento cirúrgico. Olha aqui, uma lesão profunda, já tem área de necrose, provavelmente tem exposição de musculatura aqui, ó. Aqui. Mais uma úlcera, provavelmente estágio 3, eu preciso examinar para ver se tem exposição de osso da região sacral. Então é 3 ou 4, quando for muito profundo assim. Então olha só, questão da USP de São Paulo de 2021, paciente de 65 anos, masculino previamente rígido, acometido pelo Covid-19, permaneceu internado por longo tempo, desenvolveu uma úlcera de pressão na região sacral. A lesão acometia toda a pele, parcialmente o tecido celular subcutâneo. Qual é a classificação? Então, coloca assim, parcialmente o tecido celular subcutâneo, qual que é a classificação, tá? Expôs subcutâneo, mas não fala de exposição óssea, exposição de músculo, exposição de tendão. Então, é classificado como uma úlcera de pressão no AP3. Conduta, nesses casos, debridamento. Depois que debridou, começou a cicatrizar, não tem nenhum foco infeccioso, você vai programar o que? O fechamento retalho miofascial, que seja. Então, bora aqui achar a resposta. Ó, aqui era antes da primeira intervenção. Aqui, ó, 12 dias. Então, foi debridado, foi tudo bonitinho. Então, programa o debridamento e depois a rotação de retalho. Então, era um grau 3, não é 4, porque ele não fala de exposição de músculo, de tendão, nem de osso. Grau 3, debridamento com curativo por pressão negativa. Isso aqui ajuda muito ali naquelas úlceras mais secretivas. Retalho fácil cutâneo de avanço ou de rotação. O que está errado na letra A? Debridamento estaria correto, curativo diário com antibiótico, não precisa de antibiótico. Aguardar a cicatrização por segunda intenção, não, gente. Então, assim, se tem um aspecto bom, se você debridou, tratou toda a infecção, fez o curativo a vácuo, a ferida começa a se fechar, tá? É mais rápido uma recuperação, porque fazer uma cirurgia plástica, fazer uma rotação de retalho, seja aqui, ó, coloca como fácil cutâneo, mas pode ser um retalho miofacial, para fechar aquele buraco ali da úlcera propriamente dito. Então, a recuperação do paciente é muito mais rápido quando você faz o fechamento por retalho. Tá? Se o paciente saiu do tempo de internação prolongado, não tem por que você não programar o fechamento dessa úlcera.
Ó, mais uma questão, que era um paciente de 35 anos, cadeirantes, ó. Olha o que a questão te coloca. Colaborativo, suporta mudança de decúbito, apresenta ferida crônica na região de quadril. Ó, aqui é provavelmente uma úlcera já fechada, uma fechando, e tem essa aqui que é maiorzinha. Repare que é uma ferida profunda, provavelmente grau 3, aqui não é, provavelmente, não sei se é grau 4, teria que ver se tem músculo exposto, tá? Mas é uma ferida maiorzinha que tem indicação de quê? De debridamento e fechamento com retalho. Paciente cadeirante, colaborativo, suporta decúbito. Então, paciente que está se cuidando. Por que você vai deixar essa ferida aberta e ficar fazendo só curativo? Não, fecha com rotação do retalho. Conduta nesse paciente tem indicação de antibióticos? Não. Conduta é a letra B. Você vai fazer debridamento e programar a rotação de retalho. Mudança de decúbito e curativo, isso é o que se faz na grande maioria dos casos, mas não resolve o problema. Então, fecha o defeito com a cirurgia plástica. Oxigenoterapia, câmara hiperbárica e curativo, também não. Conduta nesse paciente tem uma úlcera de pressão, sempre é o quê? Ressecção, debridamento cirúrgico e a rotação de retalho. Lembrando um pouquinho sobre síndrome de Fournier, quando a gente tem uma infecção grave, normalmente na região escrotal, na região perineal, o que vai te descrever na sua questão, normalmente um paciente diabético, descompensado, que apresentou uma pedemia, pode ser um abscesso perianal, por isso que é importante drenar abscesso perianal no paciente diabético. Um abscesso perianal pequeno para evoluir com Fournier é um pulo só, é super rápido. Então, aquele paciente que chega com aquela hiperemia na região perianal, normalmente essa hiperemia pode já estar indo para o escroto, para os grandes lábios, às vezes até para a parede abdominal. A gente pode sentir crepitação pensando numa infecção por anaeróbios. Então, você vai muito o quê? No exame clínico, às vezes de odor fétido, aqueles pacientes, geralmente são pacientes diabéticos descompensados, eles podem já ter área de necrose. O paciente evolui muito rápido. Eu já vi paciente com síndrome de Fournier, paciente jovem, 30 e poucos anos com diabetes, que chega com aquela hiperemia, gente, em 6 horas o paciente, negócio seca aquele subcutâneo na região perineal, o paciente, assim, afunda na sua frente. Então, o paciente chegou com abscesso perianal, drena, o paciente chegou com suspeita de gangrena de síndrome de Fournier, onde tem essa infecção, aqui, essa faceite na região perineal, o tratamento é debridamento cirúrgico amplo. Vou mostrar umas figuras para vocês aqui, que é bem o que a gente faz. Você tem que debridar, não tem que ser econômico, você tem que retirar toda aquela secreção, toda aquela pele necrosada, lavar. E provavelmente esse paciente volta para o centro cirúrgico várias vezes para fazer vários debridamentos. E, obviamente, antibiótico terapia de largo espectro. Então, olha aqui, ó. Nessa aqui, essa é a imagem de questão, não sei se eu coloquei essa questão para vocês. Descrevi um paciente diabético, são pensados que tinha o quê? Essa região escrotal hipereminada, que estava crepitando, que tinha secreção, odor fétido. Olha isso aqui, ó. Olha a hiperemia chegando na parede abdominal. Olha a celulite, olha o tamanho do escroto desse paciente. Olha, já tem área de necrose. Isso aqui é Fournier. E é isso aqui que você tem que fazer, ó. Debridamento amplo, debridamento amplo, debridamento amplo. Você tem que abrir, você tem que tirar toda aquela pele que está podre, aquela pele toda cheia de infecção. Ó, aquela figura da questão. Falava sempre assim, ó, diabético, hipertenso não controlado, sofreu um trauma na região perianal, caiu sentado há 5 dias. No dia seguinte, passou a apresentar abolamento na região perianal, acompanhado de hiperemia e saída de secreção amarelada. Relata que também apresentou edema escrotal, descamação enegrecida com alguns pontos de pele há 3 dias. Além disso, odor fétido do local. Há 2 dias, apresentando febre. Ao exame da bolsa escrotal, esses já achados aqui, ó. Podre, gente, podridão. Tá? Qual é a hipótese diagnóstica? Gangrena de Fournier. Então, síndrome de Fournier, faceite na região perineal, é isso que você tem que saber. Você vai ter aquela região ali fedida, dor fétido, crepitando, normalmente paciente diabético que não está controlado, certo? Conduta, debridamento cirúrgico amplo, dependendo daquele paciente, se for aquela região perineal, você tem que fazer desvio que é urinário, passar sonda vesical, você tem que fazer o que? Colostomia, tá? Puxa uma transversostomia no hipocôndrio direito, porque vai cair fezes naquele debridamento ali que você fez. Você tem que evitar, você tem que melhorar aquilo ali, tirar toda a infecção e tratar para que não infecte mais. Então, assim, muitas vezes é necessário fazer colostomia nesses pacientes. Então, assim, cirurgia plástica, classificação de NUAP e síndrome de Fournier, você tem que bater o olho e saber fazer diagnóstico, certo? Bom, tá quase acabando, acho que falta mais um blocozinho só no nosso curso multimídia. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.